Qual é melhor, Maçai ou Braquiarão? Qual capim plantar na minha fazenda, Maçai ou Braquiarão? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, eu sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo esse vídeo, simplesmente se inscrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula com 10 amigos, 10 pessoas, 10 produtores, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu seria muito grato. Mas qual é melhor, professor? Maçai ou Braquiarão? Então nós temos a braquiária brisanta cultivar marandu, que é o braquiarão, e temos o pânico máximo cultivar maçai, que é o capim maçai. Então nós temos uma braquiária e um pânico. Vamos comparar uma braquiária com um pânico. Maçai com braquiarão. Então, a origem do braquiarão é a África, Zimbábue, e foi lançada pela Embrapa Gado de Corte em 1984. O Maçai, a origem do Maçai também é a África, tá? E foi lançado pela Embrapa Gado de Corte em 2001. Em relação à fertilidade do solo, tanto o braquiarão quanto o Maçai exigem solos de média fertilidade. Então quem acha que o Maçai é para terra muito fraca, o Maçai também exige solos de média fertilidade, assim como o seu concorrente braquiarão. Em relação à saturação por base na camada de 0 a 20, que é a necessidade de calagem, o Maçai exige uma saturação por base de 45 a 50% no mínimo. Ou seja, quem acha que o Maçai é para terra fraca, para terra ácida, está enganado. O Maçai é um pânico. Todo pânico apresenta uma exigência em fertilidade do solo. O Maçai é menos exigente em fertilidade do solo que o Tanzânia, que o Mombaça. Mas ele também exige uma saturação por base até superior à braquiária, 40 a 50%. Em relação à resposta à adubação, tanto o braquiarão quanto o Maçai apresentam uma alta resposta à adubação. Em relação à tolerância à acidez do solo, tanto o braquiarão quanto o Maçai apresentam uma média tolerância à acidez do solo. Então, o Maçai também não é para terra muito ácida, como o Andropogon, por exemplo. Em relação à tolerância seca, o Maçai apresenta uma alta tolerância seca, é uma gramínea que está indo muito bem na região semiárida, apresenta uma boa resistência seca, e o braquiarão uma média. Então, o Maçai ganha nesse quesito de seca. Em relação ao frio, ambas apresentam uma baixa tolerância ao frio. Em relação a solos mal drenados, o braquiarão apresenta uma baixa tolerância a solos mal drenados, muito baixa tolerância a solos mal drenados, e o Maçai já apresenta uma média alta tolerância a solos mal drenados. Aí uma opção aí para quem quer uma gramínea para solos mal drenados, o Maçai. O Maçai passa a ser uma boa opção para onde ocorreu a morte do braquiarão. Ele tem uma média alta tolerância a solos mal drenados. Olha uma grande vantagem do Maçai em relação à outra gramínea, braquiarão. Em relação à precipitação, ambas exigem uma precipitação aí superior a 800 milímetros ano. Se bem que o Maçai vai bem e tolera bem a seca. Está sendo implementado e testado em regiões mais secas. Em relação à resistência à cigarrinha típica de pastagem, ambas apresentam uma alta resistência à cigarrinha típica de pastagem. Tanto o braquiarão quanto o Maçai são resistentes à cigarrinha deóis, à cigarrinha azulha, tá? E ambas apresentam uma baixa resistência à cigarrinha da cana, tanto o braquiarão quanto o Maçai. Cigarrinha da cana é uma coisa, cigarrinha típica de pastagem é outra, tá? Então, cigarrinha de pastagem, alta resistência. Cigarrinha da cana baixa. Eu coloquei aqui a resistência à doença foliar porque é um problema que ocorre principalmente no capim Tanzânia. Então o Maçai ela é resistente a esse fungo que causa mancha foliar no capim Tanzânia. Tá? Tempo de formação, a braquiária de 40 a 90 dias, o
Já o Maçai de 50 a 90 dias, tempo de formação semelhante. Você vai ter o Braquiarão de 40 a 90 dias, o Maçai de 50 a 90. Em relação à rapidez de cobertura do solo, o Braquiarão cobre o solo melhor do que o Maçai. Então o Braquiarão é melhor em rapidez e cobertura do solo que o Maçai, apesar do Maçai apresentar também uma boa cobertura do solo, que ele tem um crescimento mais prostrado. Mas nesse quesito o Braquiarão é melhor, ele cobre melhor o solo, fecha melhor o solo. Época de florescimento, Braquiarão em março, Maçai em março, abril, então são semelhantes em termo de florescimento, tá? Em termos de número de plantas viáveis, 40 dias após o plantio. O ideal é que o Maçai tem em torno de 30 a 60 plantas por metro quadrado. Você plantou 40 dias após o plantio, tem que ter em torno de 30 a 60 plantas por metro quadrado para o Maçai. E de 20 a 40 plantas por metro quadrado para o Braquiarão. Isso aqui é um critério para ver se o seu pasto está bem formado, tá? Em relação à produção de matéria seca, ambos são semelhantes, né? Um Braquiarão de 8 a 20 mil quilos de matéria seca por hectare ano, o Maçai de 12 a 19 mil quilos de matéria seca por hectare ano. Essa variação depende do regime de chuva, da fertilidade do solo, adubação, manejo, tudo isso. Em termos de proteína bruta, o Maçai apresenta um bom teor de proteína bruta, de 8 a 18% de proteína bruta na matéria seca, o Braquiarão de 9 a 10%. Na seca, o Maçai apresenta um teor de proteína de 6 a 12% de proteína bruta na matéria seca, o Braquiarão de 7 a 8%. Em relação à digestibilidade nas águas, o Braquiarão apresenta uma digestibilidade da fibra. A digestibilidade está relacionada com o valor nutricional do capim. Tá? Então o Braquiarão apresenta aí de 55 a 65% de digestibilidade na matéria seca. O Maçai de 48 a 74%. Você vê que tem uma variação muito grande. Então o Maçai apresenta um bom valor nutricional, mas ele não pode passar. Tá? Você não pode deixar o Maçai passar. Se passar, ele vira uma bucha. Na seca também o Maçai tem uma boa digestibilidade, 51 a 61%, o Braquiarão de 50 a 55%. Em silagem, o Maçai tem aptidão para ser ensilado, o Braquiarão não. Em relação à fenação, ambas podem ser fenados, tanto o Maçai quanto o Braquiarão. Em relação a ganho médio diário nas águas, o Braquiarão ganha um ganho médio diário maior, de 600 a 800 gramas por dia, um GMD maior para o Braquiarão. O Maçai de 400 a 580 gramas por dia, o ganho de peso do Maçai nas águas. Então, inferior, o ganho de peso do Maçai é inferior aos outros pânicos. Na seca, o Braquiarão vai ter um ganho médio diário de 300 gramas por dia e o Maçai um ganho variando de 0 a 260 gramas por dia. Tá? Em relação à taxa de lotação, eles são iguais. O Braquiarão 3 a 4 A por hectare nas águas, o Maçai 3 a 4 A por hectare nas águas também. Na seca, o Maçai aguenta mais, em torno de 2 OA por hectare, o Braquiarão 1,2 OA por hectare. Em relação a seu primeiro pastejo, o Braquiarão fazer o primeiro pastejo numa idade variando de 40 a 90 dias após a sua formação. O Maçai, primeiro pastejo com 50 a 60 dias após a formação. Tá? O manejo, o Braquiarão no pastejo contínuo, você vai manter a altura do Braquiarão em torno de 30 centímetros e a altura do Maçai em torno de 40 a 50 centímetros. Então, se passar de 50 centímetros, a altura do Maçai, você coloca mais animal no pasto. Se baixar de 40 centímetros, você tira animal do pasto. Mesma coisa com o Braquiarão. Se passar de 30 centímetros, coloca mais animal no pasto. Se baixar de 30 centímetros, você tira animal do pasto. No pastejo rotacionado, o Braquiarão vai entrar com 30 centímetros, sair com 15. O Maçai vai entrar com 50, sair com 25. Tá? Não pode deixar o Maçai passar. Se passar de 50 centímetros, ele pode causar problema, principalmente de cólica em equinos e empanzinamento em bovinos. Tá? Vai dar o timpanismo em bovinos. Então não pode deixar o Maçai passar de 50 centímetros. Tá? Tem que fazer o pastejo certinho para não ter problema. Então, quais são as principais vantagens do Braquiária brisanta cultivar marandu e do Maçai? Para a gente passar o veredito aqui.
Principal para ver qual é melhor. Principal vantagem do braquiarão é a resistência à cigarrinha de pastagem, uma elevada produção de forragem, boa cobertura do solo, bom valor nutricional, bom ganho médio diário, cobre bem o solo, resiste bem a manejo mais rústico, tolera erros de manejo, rebrota bem após a chuva. É um capim que compete bem com invasora, está aqui desde 1984, quando foi lançado. Já foi a gramínea mais plantada e ainda é a gramínea mais plantada e cultivada no país todo. Então tem grandes vantagens. Abafa bem as invasoras, responde bem à adubação, manejo mais fácil. E a desvantagem é que ela não é resistente à cigarrinha da cana e nem tolera solos úmidos e mal drenados. Já o Massai apresenta também uma elevada resistência à cigarrinha de pastagem, além de resistir bem à seca e tolera bem solos mal drenados. Então o Massai já entra como opção para regiões de solo mal drenado, para áreas de solo mal drenado, solos mais úmidos, que o braquiarão não aguenta. Olha aí a vantagem do Massai, entrando como opção forrageira para essas áreas mal drenadas, para esses solos mal drenados. Vai bem também em solos rasos, rebrota bem após a chuva. Então o Massai tem as suas vantagens. A desvantagem é que ele pode causar cólica em equino e timpanismo em bovino quando manejado alto. Então você não pode deixar passar de 50 centímetros, não pode deixar o capim passar. Quando você for vedar o Massai, você não pode vedar ele muito alto, senão ele acama. Então a vedação do Massai aí é 30 a 40 centímetros, tá? De pasto vedado. A altura de entrada no pastejo rotacionado 40 a 50, não pode deixar passar. Se passar, a digestibilidade da fibra dele fica muito ruim, tá? Outra desvantagem é que ela é mais sensível a herbicidas usados em pastagem para controlar folha larga. Então, você aplicando o herbicida para matar o mato, ele é sensível também a esse herbicida. O Massai tem esse problema. Então qual é melhor, Massai ou braquiarão? Os dois são bons. O Massai ele é uma opção forrageira, tem que ter os dois na fazenda. O braquiarão é a gramínea que está aqui desde 1984, não tenho o que falar dela. Desde quando foi lançada é uma gramínea excelente. Tem que ter o braquiarão, tem que ter o braquiarão. E o Massai, professor, opção para áreas solos mal drenados, áreas mal drenadas. Opção forrageira que tolera bem a seca, tá? Não pode ser manejado alto. Então o Massai complementa o braquiarão naquelas áreas mal drenadas que o braquiarão não vai bem. Joga o Massai lá. Professor, eu vou trocar o meu braquiarão todo pelo Massai. Não faça isso. Tem os dois, o braquiarão e o Massai. Os dois são bons. O Massai é a vantagem de resistir bem à seca e a vantagem de ir bem em solos mais rasos, solos mais úmidos, solos mal drenados. Tá? Então chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei sobre duas gramíneas importantíssimas, uma braquiária e um pânico, o braquiarão e o Massai. Se essa aula foi importante para você, então curta o vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo não. Fazendo isso você vai estar ajudando a desenvolver a pecuária nacional. Curta o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe essa aula com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda. Que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima aula.